Glória ao nome do nosso Deus nesse dia. Vamos começar esse dia pensando nessa associação que a gente tem que ter com a graça de Deus e com o poder de Deus, para que a gente possa de fato ser vitorioso todo dia. Aleluia. A gente tem que acordar nessa glória, acordar enroscado na graça de Deus e no poder de Deus, de tal maneira que não exista possibilidade de viver uma vida aleatória sem o seu poder. Oh, Deus querido, é interessante, né? Quando você lê certas passagens bíblicas, por exemplo, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Se você for ver no original hebraico, a palavra esperar significa estar amarrado com, ou estar amarrado em. O original hebraico seria mais ou menos assim: os que estão amarrados poderosamente em Deus renovam as suas forças. Aleluia. É isso que Deus quer que a gente faça todos os dias, que a gente se amarre na sua justiça perfeita. Que a gente acorde com consciência de justiça, consciência de amados. E você está se amarrando, amarrando mentalmente com a realidade já existente. A realidade do Espírito é uma realidade existente, imutável. Mas a realidade da cabeça humana é variável, ela precisa sempre ser trazida, constantemente trazida, entendeu? É por isso que a nossa luta não é no espírito, a nossa luta é só na mente. Onde é que está a guerra do crente? Só na cabeça, na mente. O diabo, o nosso adversário, ele só mira uma região da gente, chama-se a mente. A nossa luta não é fora da mente. A batalha espiritual é na mente, na maneira como pensa. Então nós temos uma coisa gloriosíssima preparada dentro do Espírito, mas todo dia a gente precisa ajeitar, afinar o instrumento chamado mente. Vamos afinar. Essa afinação é muito necessária, porque é na mente afinada com o Espírito que flui o grande poder de Deus. E Satanás não tem chance de vitória quando o nosso pensar está alinhado com aquilo que já está realizado em nós. Hoje eu queria ler para você mais uma vez esse texto aqui. De vez em quando eu leio e eu preciso fazer isso em meu favor e em teu favor. Por quê? Porque essa repetição é uma ordem bíblica. Nós precisamos repetir verdades que a gente precisa manter viva no nosso entendimento. E o apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, capítulo 2, ele fala uma coisa que a gente tem que lembrar constantemente. Ele fala assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora também na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós. O querer, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Aleluia. Eu já devo ter feito vários áudios com essa mesma escritura, mas de vez em quando eu preciso refazer um novo áudio, porque constantemente a gente precisa lembrar que a gente precisa saber operar os benefícios da salvação de Jesus no nosso coração, na nossa mente, nos nossos sentimentos. Para que as nossas mentes, as nossas almas sejam fortalecidas com aquilo que já está realizado em espírito.
E é interessante como que o apóstolo Paulo ele faz um retrato aqui muito perfeito de como a gente pode ser vencedor todos os dias. Por quê? Porque a salvação... Perdão, minha garganta hoje está péssima. A salvação, ela é uma preparação divina que trouxe todos os recursos de Jesus para nós. Isso é salvação de fato. É uma coisa realizada, é uma coisa que não está sendo realizada. Foi realizado, já foi dado, já foi concedido, já foi estabelecido, inclusive dentro do nosso espírito, já está tudo maravilhoso. Mas aí tem uma parte fraca em nós que pode insistir, pode querer insistir numa fraqueza, numa titubeância, numa miséria. Então Paulo fala o seguinte: vocês vão ter que aprender a operar o que vocês já possuem. Quando você lê operai a vossa salvação, não significa que a gente está criando salvação para nós, através dos nossos atos e ações. Não é isso que Paulo estava dizendo. Ele está querendo dizer o seguinte: vocês precisam operar aquilo que vocês já possuem. Isso é salvação. É operar o que Jesus concedeu. É operar o que Ele opera. Porque está dizendo assim, porque é Deus que opera em vós o querer e o efetuar. Ou em outras palavras, porque Ele dá o poder. Porque Ele capacita com poder. Nós precisamos saber operar a nossa parte nessa equação divina. Porque a gente não recebe poder divino de maneira passiva, é isso que ele quer dizer. Eu não posso simplesmente sentar numa cadeira, ficar quieto, de olho fechado, com boca calada, passivamente, falar: pronto, Deus, eu estou aqui na tua presença, opera teu poder em mim, porque isso não vai acontecer. O poder de Deus, a salvação de Jesus, ela é operada com a minha operação, ou seja, quando eu falo as coisas que Ele fala, quando eu penso o que Ele pensa, quando eu declaro o que Ele declara, quando eu oro o que Ele ora, entende? Quando eu acordo e determino em mim o que Ele me determina. Eu espero que você entenda que isso tudo faz parte de uma manifestação de poder em nós. O Espírito Santo manifesta poder quando eu tenho fé. Veja bem, mas a minha fé não é exercida sem uma ação da mente, do coração, da vontade, da palavra, da voz. Entende? Quem está em fé está sempre falando algo, está sempre determinando, declarando, agradecendo. Tudo isso são manifestações de fé na palavra. Portanto, essas declarações, essas falas da fé são uma maneira poderosa de operar a nossa salvação diante de Deus. Porque quando nós falamos, quando nós estabelecemos, quando nós concordamos, quando nós declaramos, quando nós determinamos algo em nome de Jesus em nós, o Espírito Santo, então, que está habitando poderosamente em nós, Ele traz para nós poder, traz o poder para aquilo, traz o poder de estabelecer aquilo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando eu acordo pela manhã, eu vou tomar meu banho, eu falo: Deus, muito obrigado, porque o Senhor não me deixou perdido, o Senhor me fez um filho amado teu. Eu estou agradecendo a Deus. Esse agradecimento eu estou operando a minha salvação com temor e tremor. Porque Deus quer que eu faça essa gratidão, entende? Por que Ele quer que eu faça essa gratidão? Porque quando eu faço essa gratidão com a minha voz, com o meu coração, Ele então pode estabelecer mais desse poder que eu estou agradecendo. Se eu estou agradecendo pela justiça dele, Ele vai dar um senso mais poderoso dessa justiça em meu coração, naquele mesmo momento. Eu queria que você fizesse esse teste com Deus. Que você não acredite em mim,
que você possa acreditar nele. Faça um teste e você vai ver que é verdade. Quando você agradece a Deus por algo que Ele realizou, você vai sentir dentro do teu coração o poder correspondente, entende? Então, quando nós falamos as palavras da fé, o Espírito Santo implementa a fé dentro da nossa alma, carente, cansada. Nós operamos uma coisa que está lá no Espírito, mas aí a gente traz para a esfera da alma. A gente traz para o nosso coração, para as nossas sensações, nossas emoções. Aleluia. E eu queria que você aprendesse a fazer isso, né, o estabelecimento dessa fé, numa circunstância que costuma ser contrário àquilo que a fé diz. Entendeu? Se você afirmar diante de Deus, Deus, muito obrigado porque o Senhor me abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu tenho a bênção de Abraão, Deus. É uma bênção que me dá autorização para prosperar em todas as coisas. Isso significa bênção. Sabe o que significa ser abençoado? Significa ter a autorização divina para prosperar em todas as coisas. Fazer com que todos os favores comecem a acontecer em meu favor. Mas quando a gente não opera essa salvação, a gente vê tudo travado, a gente vê ao redor e a gente começa a duvidar. Fala, como é que eu posso dizer que eu sou abençoado se eu estou vendo tudo travado, parece que as coisas não estão acontecendo. Mas não estão acontecendo porque você não tem operado essa salvação constantemente pela fé. No momento que você começa a acreditar nisso e começa a agradecer isso e começa a determinar isso no teu coração, falar, Senhor, eu não aceito miséria na minha vida, não. Eu não aceito escassez porque o Senhor me deu todas as bênçãos espirituais. Eu sou próspero, eu vou ser abençoado em tudo que eu fizer. Tudo que eu coloco a minha mão, se é venda, eu vou vender melhor. Se é no meu trabalho, eu vou prosperar naquilo que eu faço. Quando você começa a operar a tua salvação em cada área, você vai ver uma confirmação do Espírito Santo, trazendo à realidade aquilo que você está estabelecendo pela fé. Entende? Foi assim com Abraão e foi assim com todo mundo. Deus olhou para Abraão e falou, Abraão, eu te abençoo. Você agora é justo aos meus olhos, eu estou te abençoando e farei de você uma grande nação. Só que o Abraão estava vivendo num deserto e ele olhava para si mesmo e falava, meu Deus do céu, a palavra de Deus é completamente contrária à realidade física mesmo. Porque Deus está falando que eu vou ser o pai de uma grande nação, cara, eu sou velho, meu corpo já não está condizendo com essa promessa. Mas ele falou assim, não, eu vou declarar o que Deus declara. Então essa fé que Deus ensinou para Abraão é a mesma fé que Deus quer que a gente opere a nossa salvação hoje em dia. Deus não quer que você olhe para o teu corpo enfermo e fale, caramba, eu sou enfermo. Não, você está enfermo. Mas a palavra de Deus diz que nós somos curados. Nós fomos curados, portanto somos curados. Começa a declarar a bênção de Deus na tua vida. Fala, Senhor, é verdade que eu tenho acostumado com essa sensação de doença. Eu tenho chamado essa doença de minha doença, mas a palavra de Deus diz que pelas pisaduras de Jesus eu sou curado, eu fui curado, eu não quero saber, eu vou declarar isso, eu vou declarar o contrário. Nessa manhã eu levanto e falo, Senhor, eu sou curado. O inimigo vai falar, você não é não, você está aí sentindo, cala a boca, nojento, porque eu não estou falando a realidade carnal, a realidade da sensação. Eu estou falando uma glória do Espírito, eu não estou nem aí, entendeu? Com as coisas meramente tangíveis, eu estou dizendo que Deus fala. Eu sou curado, eu sou abençoado, eu estou em unidade com meu Pai, eu sou agradável a Deus. Todas essas realidades estão sendo faladas pela minha boca de fé. E o Espírito Santo está operando isso dentro da minha alma, trazendo à realidade o que eu já possuo. Aleluia. Amém?
Então é isso que Deus quer que a gente faça, que a gente opere aquilo que Ele capacita. É Ele que dá o poder e nós apenas operamos o seu poder. Entendeu? A gente não pode misturar as coisas. A gente não cria poder. A gente só opera o poder. Não adianta a gente querer criar um poder que é só dele, mas ele também não vai operar uma operação que é só nossa. Não adianta ficar esperando Deus operar a minha operação. É por isso que tem crente que não prospera espiritualmente. Porque na cabeça de muita gente que é de Deus, essas pessoas acreditam que Deus tem que fazer todas as operações. Não, Deus capacita com poder, mas nós operamos. Você entende? A gente dá um primeiro passo ainda na fraqueza e no segundo passo lá vem poder. Entende? Por exemplo, paciência. Para a gente operar esse fruto espiritual, que é fruto do Espírito, não é nosso. A gente sabe que a gente é impaciente. A gente dá o primeiro passo de paciência, fala, Deus vem, e Ele vem no segundo passo. Mas por que você tem que dar o primeiro? Porque o primeiro é o da fé, o segundo é o do poder. Deixa eu ensinar isso para você. O primeiro passo sempre é o da fé, é o passo que você dá sem sentir. Entendeu? Você dá pela fé, você não sente, você não está baseando na sua capacidade, você está dando um passo. Mas nos passos seguintes, lá se vem a capacitação sobrenatural, porque você está obedecendo. Você está entendendo? Muitos crentes não experimentam a glória do recebimento porque não conseguem dar esse primeiro passo que tem que ser dado por nós. Nós temos que entrar nessa glória. Se você quer orar em línguas e você nunca dá um passo de falar uma palavra estranha, adivinha o quê? Você jamais vai falar. Por quê? Porque você precisa dar um passo e esperar o fluxo do Espírito num segundo passo. Se você vai profetizar para alguém, você nunca vai profetizar sem dar uma palavra antes, na esperança de agarrar um fluxo seguinte. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nada que é operado no mundo espiritual é dado sem um passo de fé antes. Deus olha para Moisés e fala, estende o teu cajado, senão o mar não vai abrir. O estender do cajado é o primeiro passo da fé. Nada aconteceu ainda até aquele ponto, mas no momento que ele obedece, ele deu o primeiro passo, no segundo passo Deus começa a manifestação do seu poder. Isso é o operar a nossa salvação, porque Deus é que capacita com o poder. Nós não temos o dinheiro, mas nós acreditamos que se a gente agir de uma certa forma, Ele vai agir de uma outra forma. Quando minhas finanças estão baixas, aí é que eu gosto de ofertar. Para comprar Deus? Não, querida. É porque eu manifesto a fé justamente naquilo que é contrário ao meu sentidos carnais. Eu opero a minha salvação naquilo que é contrário aos sentidos meramente físicos. Eu falo, Deus, eu vou tirar uma oferta aqui da onde eu não posso, mas eu vou glorificar o teu nome nisso. E Deus sempre é fiel, porque no momento seguinte, no segundo passo, Ele começa a trazer coisas para mim da onde eu nem espero. Tá vendo como que a fé ela é contrária à razão carnal? Quando as finanças de um carnal começam a cair, ele fala, eu tenho que segurar o máximo de dinheiro aqui, que vai faltar dinheiro. O espiritual fala, este é um momento glorioso de lançar semente. É uma mentalidade tão contrária, tão cheia de apoio na palavra de Deus, não é verdade? Você não se apoia na carnalidade, na mente racional, na mente de Adão. Você está se apoiando na palavra do Eterno. Deus, eu não sei de onde me virá, mas eu já sei em quem tenho crido. Senhor, eu não sei como é que isso vai acontecer, mas o primeiro passo eu vou dar. Louvado seja o teu nome. Eu já estou agradecendo, já estou louvando, já estou te adorando, porque se eu não fizer essas coisas, se eu não operar essa salvação, eu não verei o Senhor entrar em ação com o teu poder já provido. Entende? A fé
ela vai ficando cada vez mais fácil na medida da operação. Todo mundo que pratica com mais frequência a operação da sua salvação nesse sentido, vai achar cada vez mais fácil andar pela fé. Vai achar cada vez mais fácil ofertar na hora da dificuldade, abençoar na hora que você não tem condição, perdoar na hora que você não conseguiria perdoar. Você precisa dar um primeiro passo de perdão e Deus te capacita no segundo passo. Ele vai te encher de amor. Entendeu? Fazer o bem para quem não merece é manifestar amor, né, para uma pessoa não merecedora. É um primeiro passo que se dá e Deus nos enche de glória de tal maneira que a gente consegue fazer isso com grande capacidade. Porque Jesus falou isso, né? Se você fizer o bem só a quem te abençoa, que bem você está fazendo? Não fazem assim também os demais incrédulos, gentios, os próprios homens e pessoas malignos do mundo? Eles são capazes de saudar e de abençoar aquelas pessoas boazinhas com eles. Mas onde é que está o fator sobrenatural da operação da nossa salvação? Está numa coisa chamada extraordinário. Porque o ordinário todo mundo faz. Enquanto a gente estiver dentro da circunscrição do ordinário, nós estamos andando segundo a carne, não segundo o Espírito, não segundo a fé. Porque o ordinário todo mundo pode fazer, inclusive quem não tem Jesus. O que é o ordinário? Eu vou ser bom com quem é bom comigo. Isso é ordinário. Quer ver o extraordinário? Eu vou chegar naquela mesa daquela pessoa que me odeia e vou fazer um bem para ela hoje, em nome de Jesus. Vai ser voluntário, eu vou dar um passo de fé e Deus vai me encher de capacidade. Sabe o que acontece? Quando você dá esse primeiro passo, você vai sentir um poder tão glorioso te invadindo num segundo passo, que você vai ficar surpreso que você não ficou todo lascado interiormente em abençoar quem te odeia. Por quê? Porque entrou em operação um poder sobrenatural. Você entende como que é operar a tua salvação? Deus nunca te manda fazer uma coisa e te deixa lascado interiormente. Putz, agora eu estou pior ainda. Agora eu falei que essa pessoa aqui estou pior. Não, isso é carnalidade. Você tem que ter a fé de que você vai receber um poder glorioso que vai te deixar com muita paz, inundado de poder, inundado de amor. E sabe o que vai acontecer? É isso que vai acontecer na tua vida. Quando você dá um passo de fé para ser extraordinário em Cristo. Deus nunca deixa a tua emoção partida, dilapidada, lascada, não. O propósito de Deus é fazer com que você seja cheio da plenitude de Cristo. Mas isso não pode acontecer sem o primeiro passo da fé. Sem acreditar que Jesus é que vai, patrocinar a tua glória. É Ele que vai te dar a capacidade de fazer o extraordinário. Isso é operar salvação. É operar o que Ele capacita. E não esperar que Ele opere o que é a minha parte fazer. Eu espero que eu esteja sendo bem claro, porque isso aí, isso aqui que eu estou ensinando, tem a ver assim com tudo na tua vida, desde o momento que você põe um pé para fora da cama até a hora que você vai dormir. Não viva uma vida cristã baseada na sua capacidade. O louvor, a gratidão, tudo tem que vir do Espírito. Dê o primeiro passo. Às vezes você não está com vontade de orar, mas você dá um primeiro passo e o Espírito Santo te enche. Às vezes você não está inspirado a cantar, mas você começa as primeiras notas e o Espírito vem. É isso que é maravilhoso. Senhor, eu dou o primeiro passo e o Senhor me enche do teu poder. Isso é glorioso demais. Amém? Vamos orar? Oh Deus querido, muito obrigado porque o Senhor promete que nós somos pequenos operadores de um grande poder concedido. É uma operação pela fé, muitas vezes sem sentir, muitas vezes, Senhor, sem ter base nenhuma. Mas nós temos que dar o passo da fé, porque o Senhor está esperando sempre o nosso passo da fé. Então, Senhor, enche com a capacidade, enche com poder, enche com graça, enche de provisão.
Oh, bem-aventurados os que andam pela fé, porque o justo viverá pela fé e não pela visão. Ele não esperará acontecer para crer. Ele crerá antes de acontecer e acontecerá, porque assim é o reino de Deus. Eu oro por todos os meus irmãos que estão ouvindo esse precioso princípio do andar com Deus, de que nós operamos os benefícios da tua salvação quando a gente age com gratidão, com devoção, com louvor nos nossos lábios. Numa situação que muitas vezes é contrária a tudo que a gente está falando, crendo e dizendo. Muitas vezes a gente não está sentindo nada, mas a gente vai orar pela fé e declarar: Senhor, eu creio que o teu Espírito habita em mim, que eu sou o amado de Deus, eu sou agradável ao Senhor. E quando a gente começa a falar isso pela fé, o Espírito começa a derramar glória e poder dentro de nós. Nós começamos a sentir o que antes a gente não estava sentindo. Portanto, eu peço que todos possam extrair essas águas dos poços da salvação. Primeiro, jogue o balde. Quando você joga o balde para extrair essas águas, muitas vezes você joga pela fé. Mas você tem que ficar ciente que Deus é que enche. Deus é que faz você trazer para fora este poder, essa glória. Essa é a dinâmica da verdadeira salvação diária. Nós estamos numa unidade com o Papai, esperando que Ele sempre produza em nós o que a gente pratica nele, para a glória do seu nome. Aleluia. Eu tenho tantas coisas a dizer sobre isso que eu poderia falar aqui por horas, porque toda a nossa vitória diária tem a ver com esse passo. Passo de fé, recebimento de glória. Passo de fé, recebimento de glória. Amém, queridos? Pensa nisso hoje, em nome de Jesus. Amém.